hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diferenças no casamento. Esse foi um tema pedido lá numa enquete no meu Instagram, então atendendo aos pedidos, vamos falar sobre esse assunto. Algumas pessoas me procuram exatamente por terem dificuldade de encontrar um parceiro ou uma parceira para um relacionamento amoroso. E é claro que existem muitas questões por trás dessa dificuldade. Mas uma das coisas que é muito comum identificar é que essas pessoas geralmente têm uma certa lista de critérios para a escolha do parceiro ou da parceira e com isso acabam criando uma dificuldade de encontrar essa pessoa. Afinal de contas, a lista costuma ser uma lista bem criteriosa de fato, bem difícil de encontrar alguém que se encaixe ali. Com frequência eu costumo até me perguntar se essas pessoas se encaixariam na lista de alguém ou na própria lista, porque a exigência às vezes é tão grande que é difícil que até a própria pessoa seja capaz de se encaixar naqueles critérios todos que ela espera que o outro consiga cumprir. Uma coisa super importante que precisamos lembrar quando falamos desse assunto é que pessoas legais não são pessoas perfeitas. Então, encontrar uma pessoa legal para se relacionar e com quem você pode levar uma vida inteira num relacionamento amoroso não significa que você encontrou uma pessoa que é perfeita, que não vai ter ali defeitos, não vai ter suas falhas e suas diferenças na relação com você. Antes de encontrar o meu esposo, eu tive 2 namorados que eram pessoas super legais. No entanto, um deles era muito ciumento, o que não combinava comigo, e outro era muito inseguro, achava sempre que eu ia encontrar alguém melhor do que ele, o que também não combinava comigo. Enfim, eu encontrei o meu esposo, que é uma pessoa super segura de si mesma, que é uma característica que para mim é muito importante. Então, encontrarmos pessoas legais, e os meus ex-namorados eram pessoas legais, não significa que nós encontramos as pessoas com quem nós devemos nos relacionar. Tampouco ter encontrado uma pessoa legal com quem eu decidi me relacionar é sinônimo de que eu encontrei uma pessoa perfeita, porque o meu esposo também não é perfeito, assim como eu não sou perfeita. E aí entra a tal da diferença, né? Ou as diferenças que existem nos nossos relacionamentos. Dentro do casamento vão existir diferenças e não há problema nenhum que existam. Pelo contrário, é até bom que existam diferenças, porque eu acho muito pobre um relacionamento em que as pessoas são tão parecidas, mas tão parecidas que não tem nada a acrescentar umas às outras. As diferenças enriquecem a nossa vida. Elas nos ajudam a crescer, a desenvolver habilidades que não possuíamos antes de termos que lidar com elas. Então é importante que saibamos lidar com as diferenças e por isso que eu gostei desse tema que foi sugerido lá na enquete e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse ponto. Então, acho que já ficou claro, né? Que nós vamos nos relacionar com pessoas imperfeitas que são diferentes de nós. São imperfeitas nas imperfeições delas, nós nas nossas, possuem suas qualidades, nós possuímos as nossas e esse relacionamento pode se desenvolver de uma forma muito saudável desde que tenhamos atenção a alguns pequenos pontos que eu quero comentar com vocês aqui hoje. As pessoas costumam ter medo das diferenças nos relacionamentos porque elas imaginam que os conflitos se dão por causa das diferenças. E essa é uma imaginação adequada mesmo, porque os conflitos de fato costumam se estabelecer com base nas diferenças. O problema é que a gente lida com as diferenças como se elas fossem problemas tão grandes a ponto de gerarem conflitos. Se nós aprendermos a lidar com as diferenças como diferenças, elas não precisarão chegar ao nível de um conflito que seja insuportável de lidar, né? Porque conflito também não é problema, a gente não precisa ficar fugindo de conflito, a gente pode lidar com conflito. Ficou estranha essa minha fala de que conflito não é problema. Mas acho que você entendeu, né? O que eu quis dizer é que não tem problema termos alguns conflitos no relacionamento. Acho que ficou melhor assim. Porque o conflito também é importante para que a gente possa crescer, se desenvolver, aperfeiçoar as nossas relações interpessoais, aperfeiçoar as nossas habilidades sociais. Então, o conflito faz parte das relações humanas. Mas vamos lá então. Essas diferenças, como que a gente pode lidar com elas? Existem diferenças que têm a ver com o como fazer as coisas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de organização, eu tenho prazer em organizar as coisas. E aí, o meu esposo não organiza as coisas como eu organizo. Ele tem um jeito dele de organizar que, quando eu o conheci, quando eu casei com ele, eu chamava de bagunça, ele chama de organização. Então, na minha visão, aquela forma como ele organiza as coisas é uma forma bagunçada. Na visão dele, é a organização. Para mim, a organização é outra coisa, segue outros critérios. E aí, esse como fazer as coisas, como organizar as coisas diferente, pode facilmente
ser ali um gatilho para entrarmos em conflitos e tornar esses conflitos tão constantes a ponto de nos questionarmos se essa relação é uma relação que vale a pena continuar. Como que eu posso lidar com uma situação como essa? Eu preciso lembrar que todas as pessoas têm o seu jeitinho de fazer as coisas. Eu tenho o meu jeito de organizar as minhas gavetas, de organizar os meus livros, de lavar a louça. Eu não posso pedir ao meu esposo que lave a louça para mim, enquanto eu faço uma outra atividade, e esperar que ele vá lavar exatamente como eu lavaria, porque ele não vai fazer. E aí eu tenho que saber lidar com a forma do outro agir, diferente de mim, sem rotular como sendo certo ou errado. Então, às vezes eu penso que o outro fez errado, arrumou errado, lavou errado, pensou errado, né? Existiu errado só porque ele existe, ele faz diferente de mim. E quando eu estou lidando com uma pessoa que é diferente, eu tenho que ser empática, eu tenho que ter paciência, eu tenho que compreender que a realidade do outro é outra. Ele foi construído em outro meio, com outros hábitos, com outra perspectiva das coisas. O valor que ele atribui a uma coisa é diferente do valor que eu atribuo e, portanto, ele vai lidar com aquilo de uma forma diferente da forma como eu lido. Então, reconhecer que cada um tem a sua forma de fazer as coisas, sem que seja certo e errado necessariamente, já reduz bastante essa coisa de entrarmos em conflito por causa das pequenas coisas do dia a dia. Mas eu já falei 1000 vezes para ele fazer assim. A gente pode falar 1000 vezes, 1001 vezes, mas a gente precisa lembrar que o outro também tem as suas convicções de como ele acha que deve fazer ou como ele aprendeu a fazer, que é o que ele sabe reproduzir com facilidade e que é o que provavelmente ele vai acabar fazendo. Então, ter esse respeito pelo jeito diferente do outro já é uma forma de minimizarmos conflitos nas relações. E existem conflitos que surgem também por causa de diferenças de valores. Então já não é tanto a diferença do como fazer as coisas pequenas do dia a dia, mas daquilo que eu valorizo, das coisas que são mais importantes para mim. E de fato, isso daí é algo para ser pensado, porque a gente se aproxima de pessoas para uma relação íntima, geralmente porque de alguma forma nós temos valores em comum, nós valorizamos coisas semelhantes e essas coisas semelhantes acabam por nos atrair. Mas mesmo que encontremos alguém que tenha valores muito semelhantes ao nosso, ainda é uma pessoa que não é um clone meu. Ou seja, ainda é uma pessoa diferente de mim, que vai ter valores diferentes dos meus, ainda que possam ser parecidos ou semelhantes em muitos desses valores. E eu vou dar mais um exemplo aqui bem prático para você visualizar isso que eu estou falando. Eu tenho um valor muito grande que é organização, né? Usando o mesmo exemplo que eu dei anteriormente do meu gosto por organizar as coisas. Então eu valorizo muito a organização. Um ambiente organizado é um ambiente muito atraente para mim. O meu esposo, ele tem um valor altíssimo que se chama liberdade. Ainda que eu também tenha o valor liberdade, mas o valor liberdade para mim, no meu ranking de valores, ele não está no mesmo nível que o valor liberdade do meu esposo. Pelo contrário, muito provavelmente o valor liberdade do meu esposo está no mesmo nível do meu valor de organização. De forma que, quando éramos recém-casados, esses valores costumavam competir. Então, entrávamos em conflito porque ele queria proteger a liberdade dele e eu queria garantir a organização do ambiente. De forma prática, isso significa que ele chegava em casa do trabalho e deixava as coisas pela sala ou o sapato num canto e tal, que não era, na minha visão, um lugar adequado de ser colocado, ou pelo menos não era o lugar na casa para o qual eu havia destinado para se colocar sapatos ou para se colocar a bolsa, enfim. E com isso aquilo me incomodava bastante, porque para mim aquilo era sinônimo de desorganização. Como assim a gente chega e vai largando tudo pelo meio da casa, a casa vira uma bagunça, aquilo me incomodava profundamente. Mas na mente dele, ele finalmente estava em casa, o lugar onde ele podia ser ele, onde ele podia botar as coisas dele onde ele quisesse, né? Porque ele já tinha passado o dia fora, tendo que se sujeitar às demandas do patrão, enfim. Então, para a mente dele, era libertador poder chegar em casa e ficar da forma como ele queria e fazer as coisas dele do jeito dele, como ele gostaria. Já para mim, era horrível perceber que as coisas começavam a aparecer em tudo quanto era canto da casa. Eu posso estar até exagerando um pouquinho aqui, não era tudo quanto era canto, mas as coisas começavam a aparecer em lugares que não eram destinados para aquelas coisas,
e, portanto, era para mim sinônimo de desorganização. Em alguns momentos nós tivemos conflitos reais por causa disso. Algumas pessoas podem pensar assim, nossa, casamento de psicólogo é perfeito, né? Não deve ter conflito, a pessoa entende tudo sobre a mente, sobre as emoções. Não, a gente tem conflito também. E eu tive conflitos com ele no início do relacionamento porque, a princípio, eu não compreendia o significado que havia para ele em poder chegar em casa e deixar as coisas onde ele quisesse, ou seguir a ordem das coisas da forma como ele quisesse, ao invés de seguir a ordem da rotinazinha que eu esperava que ele seguisse ali no fim do dia. Queridos, eu estou dando apenas pequenos exemplos para que você visualize como que respeitar a diferença e reconhecer essa diferença no outro é importante para a gente minimizar os conflitos. A partir do momento que eu compreendi que para o meu esposo o que estava em jogo ali era uma questão de liberdade, que é um valor muito grande para ele desde a infância, eu consegui lidar com aquela situação de uma forma mais leve. Ela deixou de ser um ataque ao meu valor de organização e passou a representar somente a forma dele de suprir uma necessidade dele. Ativa em mim a minha empatia e faz com que eu consiga lidar com o outro de uma forma mais leve, sem me sentir atacada. Faz diferença isso, não faz? Se você imaginar os conflitos que você vive no seu relacionamento, faz diferença lidar de uma forma mais leve, de uma forma mais empática. Para ajudar você então, de forma prática no seu dia a dia, separei 3 pequenas dicas resumindo um pouco disso que eu falei hoje no vídeo. A primeira delas é lide com as diferenças sem ficar categorizando como certo ou errado. O que o outro faz diferente de você não necessariamente é errado e pode ser aceito sim. Basta você querer entender a natureza daquele comportamento, as razões pelas quais o outro age daquela forma e talvez você vai deixar de entender aquilo como sendo um problema. A minha segunda dica é que você valide as suas necessidades e as necessidades do outro e busque conciliá-las. Tanto você quanto a pessoa com quem você se relaciona possuem necessidades que precisam ser supridas. E na maior parte do tempo nós estamos buscando suprir essas necessidades e através dessa busca acabamos por gerar algum tipo de conflito, porque se manifestam então as nossas diferenças. Temos necessidades semelhantes, mas também temos necessidades diferentes. Então busque validar as suas necessidades, reconhecê-las como legítimas e também validar as necessidades do outro, reconhecendo elas também como legítimas e permitidas, para que você possa então partir para o outro passo, que é o de conciliar essas necessidades. Afinal de contas, elas não precisam o tempo inteiro estar em pé de guerra. E por fim, expresse diretamente ao outro as suas necessidades. Afinal de contas, ele não é obrigado e muito menos capaz de adivinhá-las. Assim vai ficar muito mais fácil que o outro compreenda o que ele produz em você, o que ele estimula em você dentro da relação quando ele age de determinada maneira. Espero que essas 3 dicas te ajudem a lidar de uma forma mais leve e tranquila com as diferenças do seu relacionamento.